E pessoal, beleza? Pessoal, aqui é o professor Thiago de Literatura. Vou passar para vocês hoje um panorama geral dos gêneros literários, tá? O comecinho dos estudos literários, para vocês conseguirem entender depois o que é a literatura e os textos produzidos dentro dessa área, beleza? Então, o que são gêneros literários? Gêneros literários são tipos de textos que a literatura abrange e abarca, e Aristóteles, na Grécia Antiga, há mais ou menos 250 anos antes de Cristo, ele vai classificar. Então ele classifica os gêneros em três: a epopeia, o teatro e a poesia. Os gêneros da epopeia, que entram no gênero épico, é o quê? É uma narrativa, é uma história que vai... Lembra dos elementos da narrativa? Tem personagem, enredo, espaço, tempo, narrador. E esses personagens, eles vão passar por uma trama. Normalmente essa trama vai ter vários seres mitológicos e a presença de deuses, porque lembra que a gente está falando da Grécia Antiga, então a presença aqui ainda é do politeísmo, do paganismo. E esses seres mitológicos, né, como Medusa, Ciclope, os deuses como Poseidon, Zeus, eles vão normalmente perseguir ou ajudar, eles vão estar em volta de um herói. Tá? Lembra dos heróis gregos? Perseu, Ulisses, Aquiles, Heitor? Só que não é só uma narrativa isso daqui. A narrativa ela tem que ser feita em versos. Então não é essa narrativa que a gente vê, é uma narrativa em prosa, né? Como por exemplo Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, Game of Thrones. A narrativa tem que ser toda rimada. Como assim em versos? A narrativa vai ser contada em estrofes oitavadas. Estrofes oitavadas. A primeira estrofe tem que rimar com a terceira e com a quinta, a segunda com a quarta e com a sexta e a sétima com a oitava, fazendo mais ou menos uma rima AB, AB, ABCC, AB, AB, ABCC. Mais ou menos 1.500 estrofes desse jeito, somando quase 10.000 versos oitavados, tá? Ou seja, é demoradíssimo e complicadíssimo para fazer uma epopeia. E o único cara que conseguiu fazer não só uma, mas duas epopeias foi o grego antigo Homero, né? Aclamado por todos os grandes escritores, porque Homero fez a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai contar a história da guerra, né, entre gregos e troianos, e a Odisseia conta a história da volta do Ulisses, né, depois dos gregos terem derrotado Troia, né, por causa do cavalo de madeira. Esses 12 anos que Ulisses vai demorar para chegar até a sua cidade, a cidade de Ítaca. Então são histórias grandiosas. Quando você escuta, por exemplo, nossa, é uma história épica, quer dizer que é uma história muito grande. O segundo gênero classificado por Aristóteles é o dramático. E dramático é sinônimo de teatro. Sim, na Grécia Antiga a gente já tinha os teatros. Lembra lá do semicircular, para a Cuxa conseguir aderir a todas as pessoas? Então aqui a gente vai ter o quê? Dentro desse gênero. Gênero dramático, pessoal, é um gênero escrito, roteiro, e é escrito para ser interpretado, tá? Ele nunca foi escrito para ser lido. A gente usa vestibulares cobra, mas ele foi escrito para ser interpretado. Por isso a presença de atores que têm diálogos. Então, de onde vem a palavra dramático? Vem de dram, e dram do grego é ação. Tem que ter ação entre atores. Mesmo tendo um monólogo, você vai ter ali alguém falando com o público, beleza? Então, como que é um texto teatral? O texto teatral é aquele texto com discursos diretos, que você não precisa de narrador. Pensa numa novela, num filme, num cinema, numa série. Você não tem normalmente um narrador. A história acontece porque o diálogo dos atores vai, né, se encaminhando, e aí então eles vão envolvendo toda a história e simplesmente ela vai acontecendo por meio dessa estrutura de interlocutores que emitem, né, mensagens entre si. Ok? Depois do gênero dramático, Aristóteles vai classificar o lírico, que seria a poesia, o poema. Qual que é a diferença? O poema é a forma. É aquilo que você olha e vê. Bom, é uma estrofe, começa com letras maiúsculas, não chega até o final da linha e tem rimas, normalmente, tá? Versos clássicos. Então isso é o poema. A poesia é o conteúdo. A poesia é você tentar ver o que o eu lírico, tá? Que não é o poeta, está tentando falar. Como assim não é o poeta? Normalmente o poeta, lembra do Fernando Pessoa? Ele é um fingidor, então ele vai mentir. Então o poeta ele precisa falar o que ele sente ou não. Aquele sentimento que está enclausurado dentro dele, ele vai expor por meio de um poema que tenha poesia. A poesia ela pode aparecer numa tela, numa pintura, a poesia pode estar no filme, a poesia pode estar numa dança, porque a poesia não é somente do poema, ela não pertence somente ao gênero lírico. A poesia ela pertence a todas as artes, tá? Porque ela tem a ver com o sentimento, com a emoção, que no teatro a gente chamaria de catarse.
que é aquela emoção que você tem ao ver o ator representando algo. Então o ator representa algo, seria o quê? A mimética, é a representação da realidade. E aqui então no gênero lírico nós temos um eu lírico tentando representar os seus sentimentos, tá? E esse sentimento vai provocar a poesia na pessoa que está lendo aquilo lá. Então normalmente o que o gênero lírico tem que ter? Na Grécia Antiga, né, aquele gênero mais clássico, a gente tinha presença de rimas, lembra das rimas? A sonoridade era muito presente, e a sonoridade ela vinha por meio daquelas rimas, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, para rimar com o ver. Então ali eu tenho uma rima que ela vai se intercalando, né? Ou ela vai se alternando. De onde vem gênero lírico? Lírico vem de lira. Lira é aquele instrumento musical que parece uma arpinha, lembra que os querubins na mitologia grega ficavam tocando? E aí lembra que poesia então e música era uma coisa só, não tinha distanciamento. Ninguém fazia um poema para declamar ou para escrever, era uma coisa só. Então poesia e música era de uma só forma e por isso que normalmente você via muita musicalidade, sonoridade dentro da poesia por meio da subjetividade do lírico, que são as emoções dele, o sentimento. Beleza?